Bom dia a todos e todas, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a mais um encontro da Teologia Pé no Chão. A Irene está aqui hoje, dando o ar da graça. Fala boa aula para todos. Já falei oi, gente. Gente, estou aqui para responder as perguntas, para ler as perguntas. Ler as perguntas, ajudar a responder, você responde por escrito. Ok, tá bom, gente. Então participem e não esqueçam de curtir e compartilhar, tá bom? Beijo. Isso. Compartilhem essa transmissão. Não esqueçam também do nosso canal, entrem lá, Teologia Pé no Chão, a Irene coloca o link ali. Se inscrevam lá, tá? Não basta assistir lá, é necessário se inscrever, porque com isso você ajuda a gente a aumentar o alcance do canal. Bom, sejam todos bem-vindos, bem-vindas então à segunda aula desta segunda sessão que nós começamos então na aula passada. Estamos na segunda sessão do curso, que é aquela que analisa as forças políticas locais. A primeira parte do curso foi dedicada às forças políticas invasoras, e elas, uma vez presentes no cenário da Palestina, afetaram profundamente a organização política e geral do povo judeu. Jesus vive neste contexto. Esta segunda sessão, então, é dedicada às forças políticas dos judeus, como eles se organizaram sob o domínio dos romanos. E como acabaram articulando com os romanos um duplo sistema de opressão. Na terceira sessão do curso, nós vamos ver as reações, as diversas formas de reações a esses poderes e como Jesus também se coloca entre essas forças, com as quais ele simpatiza ou não simpatiza ou inova completamente. O ponto é entender Jesus no seu contexto. Esse é o nosso objetivo. Não é um curso apenas de curiosidade histórica ou de análise científica do seu cenário contemporâneo, mas ler Jesus onde ele de fato viveu, para que a partir desta leitura nós sejamos capazes então de imitar Jesus ou seguir Jesus, o caminho de Jesus no nosso próprio contexto. Nessa segunda sessão então, que nós começamos no domingo passado, eu estou analisando 4 subsistemas. Quando eu falo de sistema e subsistema, nunca é demais lembrar, trata-se apenas de um modo de analisar especificamente um conjunto que nunca se separa. Então não pense que são partes ou coisas que atuam em separado. Pelo contrário, elas se combinam, se coordenam de modo a tornar algo maior do que elas ainda, tá? Os 4 subsistemas que eu separei para analisar são o político-religioso, e é político-religioso mesmo. Eu poderia, quem sabe, ter separado entre político de um lado, religioso do outro, mas já vou explicar por quê. Já fiz isso na semana passada, vou revisar hoje, porque é que eu estou considerando um subsistema único. O segundo que nós vamos começar daqui a 2 ou 3 aulas é o jurídico penal, ou seja, como os judeus também julgavam e processavam crimes ou pecados, né, que é mais ou menos a mesma coisa nesse sentido, contra a lei de Moisés, sem prejuízo da jurisdição superior dos romanos. Então pensem na complexidade disso, né? O caso de Jesus é paradigmático. Ele foi julgado por um tribunal judeu e romano e condenado por ambos, né? Bom, depois precisamos falar do terceiro subsistema, que é o fiscal,
Já falamos do sistema fiscal na primeira parte do curso, operacionalizado pelos romanos. Mas tem um outro sistema fiscal que é operacionalizado pelos judeus com sede no templo. Então prestem atenção nisso, é uma carga dupla, uma carga tributária dupla. E por fim, o subsistema social econômico, que eu tratei na esfera dos romanos, mas que também vou tratar aqui, por quê? Porque esse estado de coisas dominado pelos romanos afeta profundamente a estrutura social econômica dos judeus. E é sempre assim quando você tem uma força invasora ou uma força exploradora, opressora. Ela provoca um ciclo de violência e um ciclo de opressão. E é dentro dessa engenharia que nós temos que entender a mensagem de Jesus Cristo. Porque quem sabe assim a gente tira a mensagem de Jesus Cristo das nuvens, do paraíso celestial, né? E consegue trazê-lo para o nosso chão duro aqui, o nosso chão latino-americano. Bom, eu já falei aqui algumas vezes que começamos então essa sessão no domingo passado e começamos também então a análise do sistema político-religioso. Eu chamo de sistema político-religioso primeiro porque no mundo antigo é muito difícil separar o político do religioso. O Estado moderno, onde nós vivemos, a era moderna, pretende ser laica, pretende ser, mas esse é sempre um ideal a ser alcançado. Por quê? Porque na prática, estas esferas ou estas dimensões da organização social se sobrepõem, se misturam, né? Basta dizer que o Brasil foi descoberto por uma esquadra, né, de espanhóis e portugueses, sei lá quem mais, e mercenários, e junto com eles uma tropa, né, entre aspas, uma tropa da Igreja Católica, um conjunto de religiosos enviados pela Igreja Católica. Então, percebam como no Brasil não se pode pensar ingenuamente em esferas completamente separadas. Isso é extremamente problemático e vejam aí toda essa discussão do Estado laico. No mundo antigo, isso nem era uma discussão, porque todo poder político exercia suas funções sob a bênção dos deuses. E isso não é diferente no povo judeu da época de Jesus. Então esse é um aspecto que nós temos que considerar aqui de modo muito claro, tem que estar muito claro na nossa mente. Eu falei na aula passada como esse sistema se misturou, como que a lei de Moisés procurava impedir esta somatória ou esta, como é que fala, esta harmonização, esta acumulação, né, de funções, como a lei de Moisés fez de tudo para impedir esse estado de coisas. Mas no período interbíblico, falei isso na aula passada, na época dos Macabeus, cerca de 160 a 130 a.C., os Macabeus, por força das circunstâncias da perseguição, tomaram o poder político e tomaram também o sacerdócio, né? Tomaram entre aspas, porque de certa forma o povo também entendeu que eles eram uma solução. Desta tomada de poderes e desta acumulação de funções, surge uma pequena dinastia, uma dinastia que vai receber o nome de Asmoneus. Estes Asmoneus são derrotados pelos romanos, ou submetidos pelos romanos. Eles perdem, então, a função política, formalmente, porque a função política é passada para Herodes, e ficam apenas com a função sacerdotal. Esse é o estado de coisas na época de Jesus.
sacerdotes que exercem o poder sacerdotal, portanto religioso, mas que têm um certo ressentimento por terem perdido o exercício do poder político. A estratégia de Roma sempre foi não interferir muito profundamente na vida dos povos subjugados. Então presta atenção nisso. Ao contrário de outros impérios, Roma, ela chegava numa região, como por exemplo na Palestina, e ela permitia que aquele povo mantivesse as suas estruturas de poder, de justiça e etc., desde que se sujeitassem ao poder romano e pagassem impostos. Como os judeus eram um povo pequeno e fraco, é claro que pelas mãos de Herodes eles se sujeitaram aos romanos. E os romanos então permitiram que o templo funcionasse e depois da queda de Herodes, sob o governo dos governadores romanos, o sacerdote, então, da época de Jesus, exerce um certo poder político. Então, de novo, nós temos aqui, sob o comando de Roma, um sacerdócio politizado. Um sacerdócio que exerce poderes religiosos e políticos. Bom, junto com isso, é importante vocês entenderem o seguinte: a religião dos judeus era uma religião global. Era uma religião cuja legislação tratava de questões religiosas, políticas, econômicas e sociais. Então é impossível, na época de Jesus, fazer separação entre igreja e Estado, ou entre dízimo e economia, ou entre sacrifício e política. Tudo isso pertence a uma única dimensão. Por isso, ao entrarmos agora no tema da aula de hoje, até agora eu estava fazendo revisão, né, da aula passada, por isso eu falei muito rapidamente, para entender se alguém caiu aqui agora, né? Assista a aula passada, que eu não tenho como reprisar isso por mais tempo. Nós vamos tratar agora, então, deixando os sacerdotes de lado, dos dois principais grupos, e aí agora como é que eu digo? Políticos, religiosos, filosóficos, aí é que tá. Você tem que entender esses grupos como grupos que estão comprometidos ou intrometidos em todas as esferas da vida dos judeus. Estou me referindo aos saduceus e aos fariseus. Eu sei que, sendo nós um país de cultura cristã, né? Católicos desde o nascimento, o Brasil acabou de fazer 522 anos agora, né, na sexta-feira, ninguém nem comemora mais, né? Ninguém mais acredita em descobrimento da América, né, a historinha lá dos portugueses, né? Hoje se fala em invasão para ser mais justo com a história, mas por que eu entrei nisso mesmo? É esquisito comemorar, né? Assim, um povo que tem tudo isso em conjunto, como eu estava dizendo do Brasil, né? Então, como somos um país de cultura cristianizada, a gente está acostumado com essas palavras saduceus e fariseus, porque a gente conhece pelo menos o básico da Bíblia, e uma palavra como fariseu já se tornou de domínio público para se referir a pessoas hipócritas, legalistas, hipócritas, religiosos, né? Então, o cara é um fariseu, quer dizer, ele fala uma coisa, mas faz outra, então ele é um fariseu. Hoje, então, eu pretendo lidar com estes dois grupos, tá? Mostrar um pouco da história deles, da formação, da origem deles, e mostrar um pouco da sua atuação na época de Jesus. Nós podemos nos referir a estes dois grupos, então, por enquanto, eu estou falando dos dois grupos, depois a gente fala de cada um separadamente para ver quem é quem, né? Nós podemos nos referir a estes dois grupos da seguinte forma:
Eles são partidos, então nós podemos pensar nos saduceus e fariseus como dois partidos, partidos políticos, como nós conhecemos. Mas não seria justo pensar no fariseu e no saduceu apenas como partido político. Por quê? Porque nós estamos fazendo aqui um tremendo e brutal anacronismo, né? Os partidos políticos, como nós conhecemos hoje, são uma realidade muito recente na história. E nós estamos falando de um mundo muito antigo e submetido a uma ordem imperial, um império também antigo, né? Poderíamos pensar, então, nos saduceus e fariseus como seitas judaicas. E faz sentido. Por quê? Porque eles, de fato, são facções religiosas. Eles surgiram de interpretações diferentes da lei de Moisés. E você percebe essa tensão nos evangelhos, as discussões que os saduceus e os fariseus travam entre si e ambos contra Jesus, né? Tem um caso lá do julgamento de Paulo, eu não vou lembrar agora o capítulo, mas é muito fácil localizar, quando Paulo ainda está em Jerusalém ou em Cesareia, naqueles julgamentos antes de ir para Roma, capítulo 25, 26 por ali, se não me engano, em que ele é levado ao Sinédrio e ele, vendo que a coisa está ruim para o lado dele, ele joga uma questão sobre ressurreição. E isto basta para que surja uma grande e feroz discussão entre fariseus e saduceus e eles esquecem de Paulo. Então ali é um exemplo muito claro de como esses partidos divergiam entre si a respeito da fé judaica, ok? Então, os fariseus acreditavam na ressurreição, os saduceus não acreditavam na ressurreição. Como Paulo era um ex-fariseu, ele muito astutamente, muito inteligentemente, tira proveito disso e provoca a solidariedade dos fariseus e joga os fariseus contra os saduceus e com isso ele consegue um adiamento do seu julgamento enquanto ele ganha tempo. Paulo era muito inteligente. Já falei que se eu fosse católico seria o meu santo padroeiro. Bom, além de ser partido ou seita, nós poderíamos também chamá-los de escola. E aqui nós estamos pensando um pouco no contexto filosófico grego, que considerava aquelas escolas filosóficas, por exemplo, os epicureus, os estoicos, os aristotélicos, os platônicos e etc., como escolas de filosofia. Então, cada filósofo que começava uma certa pregação e ia divergindo na sua visão de mundo, nas suas proposições, em relação a outra escola, emancipava-se numa escola própria. Então não é escola exatamente como nós pensamos, a escola ali a minha escolinha lá de São Paulo, Ibrahim Nobre, né? Não é escola municipal, estadual e federal, mas escola no sentido de escola de pensamento. Esses três termos devem ser colocados aqui, então, lado a lado, para a gente minimamente tentar entender o que é o grupo dos saduceus e o que é o grupo dos fariseus. Deu para entender? Então eu coloquei aqui partido, porque tem atuação política, seita, porque tem atuação religiosa, e escola, porque tem uma visão de mundo, né? Se comparar com os gregos, se fizer uma comparação com a cultura helênica, não deixam de ser filósofos. Por quê? Porque tratam da vida, né? Tratam de todos os temas da vida. São também, talvez, a gente poderia pensar aqui, escolas jurídicas. Por quê? Porque eles também interpretam a lei e julgam, né? Julgam questões. Porque na próxima aula eu vou falar dos doutores, escribas e intérpretes da lei. E é necessário fazer esta distinção.
Enquanto saduceu e fariseu são nome destes grupos, a palavra escriba, por exemplo, que é uma palavra muito popular no Novo Testamento e muito citada junto com a dos fariseus, não é uma escola, não é um partido, não é uma seita. É um ofício, uma profissão. Então seria como falar, por exemplo, hoje, o cara é tucano e advogado. Ou o cara é petista e advogado. O que nós estamos falando? Estamos falando do partido, quando falamos tucano, ou petista, ou PSL, sei lá o quê, é do seu partido. E quando falamos, mas ele é advogado, tudo bem, né? Não significa que todo advogado é tucano, nem todo tucano é advogado. Apenas estamos usando duas classificações diferentes. A mesma coisa a gente pode pensar, de certa forma, na relação desta aula de hoje com a próxima aula. Ou seja, saduceu e fariseu são nome de grupos. Grupos que têm sua própria identidade. Fulano é fariseu e não saduceu. Ou então ele é saduceu, logo não é fariseu. Mas ele pode ser um saduceu escriba. Ou ele pode ser um fariseu escriba. Ou ele pode ser um escriba e nem fariseu e nem saduceu. Por quê? Porque escriba é um ofício, tá? Intérprete da lei, doutor da lei é um ofício, não necessariamente ligado a um partido, a uma escola, a uma seita, ok? Feita essa introdução, eu passo então agora a abordar ou falar sobre as duas escolas. Tudo bem até aí? Deu para entender? Tudo certinho? Sim, né, pessoal? Tudo certo? Perguntas, comentários? Não, acho que tá tudo... O pessoal ainda tá no bom dia aqui, tá? Então vamos lá. Eu vou começar então a falar dos saduceus. Os saduceus, bom, para falar de saduceus e fariseus, eu vou fazer um pouco daquele retorno que eu fiz na aula passada, até 150 anos antes de Cristo, na era dos macabeus. Por quê? Porque todos esses grupos, todas essas facções, vêm deste evento. O evento que levou o poder político a associar-se ao poder religioso sacerdotal. Desta postura é que vão surgir as divergências. Então, tanto saduceus como fariseus são originados deste evento. Significa dizer, então, que quando Jesus, João Batista, a igreja primitiva, estava em plena atividade, esses grupos já existiam há quase 200 anos. Se a gente somar o ano 160 ou 150 com os 30 de Jesus, né, do início do seu ministério público, chegamos a 180 anos. Né? Então, percebam que já eram partidos bem consolidados, né? Mais velhos do que qualquer partido brasileiro. Né? Então, vamos lá. Os saduceus, então, vão surgir do início do governo dos asmoneus. Quem são os asmoneus? Os reis sacerdotes. Eles adotam o título de rei e cumulam o título de rei com o de sacerdote. Esses saduceus, esse nome saduceu, tem muita discussão sobre de onde vem esse nome. Eu vou adotar a mais óbvia, talvez a mais simples e a mais segura, mas eu não pretendo com isso dar uma interpretação definitiva. Mas para todos os efeitos aqui, ela é suficiente. Que esse nome saduceu é derivado de Sadoc, também traduzido nas nossas Bíblias como Zadok. Então, Sadoc ou Zadok, tá? Quem era Zadok? Zadok foi um sumo sacerdote do tempo de Salomão, do rei Salomão, filho de Davi. O que é que aconteceu de importante no período de Salomão, no reinado de Salomão, em relação ao sacerdócio? Aconteceu uma coisa muito importante.
o sacerdote já tinha dado um passo em relação à corrupção. Por quê? Porque saiu lá dos arredores de Silo, onde Deus havia mandado ele ficar, naquele tabernáculo feito de pele, e vindo para Jerusalém comer na mesa do rei Davi. O rei Davi, muito esperto, pensou, se o trono está aqui, eu preciso de um templo aqui. Mas Deus falou, pode parar, você é um rei muito sanguinário, você não poderá construir o templo. Mas eu vou fazer uma concessão, o seu filho poderá construir um templo para mim. Então, o que é que acontece no reinado de Salomão? A construção do templo. Então, aquele mega ultra power, né, templo de ouro, glorioso, majestoso, magnífico, se torna então agora o palácio do sacerdote. É claro que o sacerdote sabe que suas funções estão restritas ao sacerdócio e que ele não deve interferir com o rei, nem o rei deve interferir no templo. Esse Sadoc, então, se torna o pai da família oficial sacerdotal e nenhum rei sucessor de Salomão se atreve a destituí-lo ou a mexer nesse estado de coisas. É óbvio que teve reis, reis perversos que atacaram o templo, que agrediram sacerdotes e tal. Mas esse nome Sadoc ou Zadok se tornou então o patrono da casa sacerdotal definitiva. Desta casa, então, é que nós pensamos que surgiram todos os sacerdotes do período anterior ao Macabeu, e que era, então, a casa que havia se corrompido, né, e contra a qual a revolta dos Macabeus havia se levantado, ok? Os Macabeus, como eu falei na aula passada, não eram desta casa, eram levitas, portanto, da tribo sacerdotal, porém não da família que tinha pedigree sacerdotal. Mas eles foram obrigados a virar esse jogo e tomar o templo. Para tomar o templo, o que eles fizeram? Desbancaram a casa de Zadok. Na medida em que esta cumulação de ofícios real e sacerdotal provoca reações no povo judeu, provoca leituras diferentes da religião, uns dizendo tem que ser assim, não tem outro jeito, e outros dizendo não, de forma nenhuma vocês podem transgredir a lei de Moisés. Desse estado de coisas, os asmoneus vão precisar de apoio. E o que é que eles fazem? Eles fazem um acordo de cavalheiros com os saduceus. Ou seja, os asmoneus percebem que eles vão precisar de um certo apoio desta família sacerdotal para poder continuar administrando o templo com segurança. E os saduceus percebem que é melhor eles se aliarem aos macabeus, asmoneus, do que tentarem derrubar aquela família que agora tem as armas, né? E tentar resgatar o templo. Deu para entender? Uhum. Então, onde eu coloquei os saduceus agora? Eu coloquei os saduceus numa elite, uma elite sacerdotal, mas uma elite sacerdotal que tinha perdido o templo em favor de uma família subsacerdotal que havia conquistado poder político, poder militar e poder sacerdotal. E que agora, então, fez um acordo. Qual acordo? Ora, vamos criar aqui uma base de sustentação. Quem é que aparece interessado em fazer esta base de sustentação? Os saduceus. Por quê?
Porque os saduceus eram uma família legítima do sacerdócio e não tinham condições militares nem políticas de derrotar os asmoneus numa guerra civil truculenta, extremamente perigosa, porque poderia atrair os inimigos externos. Eles preferem fazer um acordo e ficarem ali em torno da nobreza. É claro que este acordo só pode se dar em troca de benefícios, e os benefícios foram dados pelos asmoneus. Os asmoneus se tornam um pequenino império, um micro-império, começam a bater a região toda, né? Samaritanos, Galileia, Edom, eles começam a bater em todo mundo ao redor e com isso vão conquistando terras e doando estas terras para quem? Para seus aliados, né, Zé Irmão? Claro, né? Então, o que eles vão fazendo aqui, essa classe asmoneia? Eles lutaram contra o império e se tornaram semelhantes ao império. Este é um dos maiores perigos no enfrentamento do inimigo, qualquer inimigo. Enfrentar o inimigo com as armas do inimigo te torna semelhante ao seu inimigo. Isso vale para Bolsonaro e para o DA4. Exatamente. Vale para todo tipo de inimigo. Inimigo da nação, inimigo da humanidade, todo tipo de inimigo, se for enfrentado com as armas do inimigo, nos torna semelhantes a ele. Bom, o fato é então que os asmoneus se tornam um pequeno império e precisa, como todo império, de uma nobreza que lhe dê sustentação. Essa nobreza cobra um custo. Qual custo? Terras, né? E então eles vão transferindo a riqueza para os saduceus e vão formando ali, então, uma elite. Então, veja, outros ricos e grandes proprietários latifundiários vão se tornando saduceus agora, não porque são da família sacerdotal, mas porque são poderosos. Eles vão formando uma certa nobreza, né? É claro que o rei não produz coisa nenhuma e ele precisa cobrar impostos e ele precisa fazer acordo com os ruralistas. Então, eles vão formando aqui um certo partido. A elite. A elite. Então, aqui vai se formando a elite. Veja, desde que o povo judeu voltou do exílio, aquele antigo pacto de solidariedade estabelecido pela lei de Moisés já está prejudicado. Eu falo muito sobre isso no curso Teologia da Generosidade. Aquele pacto da lei de Moisés, ano do jubileu, dízimo para os pobres, que Malaquias reclama, né? Toda aquela questão do mantimento para o pobre, para o órfão, para a viúva, para o estrangeiro, tudo isso já está mais ou menos liquidado. Porque a família sacerdotal já era corrompida. Tanto era corrompida que estava fazendo acordo com o inimigo, né? O inimigo do povo. E provocou, então, o zelo dos macabeus. Bom, com isso, então, eu explico um pouco da formação dos saduceus. Você pode compará-lo com uma classe alta, com a nobreza, com os donos de terra. Lembra que naquela época terra é riqueza, não que hoje não seja, mas hoje depois depois do capitalismo, depois depois do capitalismo, depois da Revolução Industrial, né, há outras formas de produzir riqueza. Não é assim, né? Da idade moderna para trás, não é assim. A riqueza é terra, né? Então, quem é dono da terra aqui? Uma pequena elite. O resto é pobre. Nós vamos perceber isso mais para frente. Veja só, esta máquina de gerar pobreza, que eu já falei lá, quando falei dos romanos, é agora, então, agravada pelos próprios religiosos.
por aqueles que deveriam ser intérpretes da lei de Moisés. E então aqui você já percebe que tipo de interpretação eles fazem, né? Um tipo de interpretação que lhes convém, obviamente. Por quê? Porque se eles interpretassem a lei de Moisés de modo justo, eles seriam obrigados a repartir a terra. Porque cada tribo, cada povo, cada família tem que ter a sua herança, porque a terra não pode ser possuída. A terra, na lei de Moisés, pertence a Yahvé, e cada família a usa. A terra é de todos, e não pode ser alienada. Tanto que tinha o 7º ano e tinha o ano do jubileu para a redistribuição da terra. Então você já percebe aqui um grau maior de corrupção. Os saduceus são não apenas os poderosos políticos, os poderosos econômicos, mas também os poderosos religiosos, que vão usar a religião para garantir o status quo. Uma coisa que eu preciso falar aqui agora é a seguinte: o que acontece com os saduceus quando os romanos chegam e desbancam os asmoneus? Os asmoneus ainda controlam um pouco o sacerdócio. Depois da queda da casa de Herodes, quando Roma entrega o templo para o governo de Pilatos e demais governadores, a casa dos asmoneus cai de vez e se torna parte da família saduceia, se torna parte desse partido, não da família, do partido saduceu, dos nobres, ok? O que acontece com os saduceus? Eles crescem em poder. Então, o partido dos saduceus na época de Jesus não tem mais a rivalidade dos asmoneus, porque agora os governadores romanos nomeiam sacerdote da família que eles bem entenderem. Porque eu falei para vocês, numa das aulas passadas, que Roma agora controla o templo. E controla o templo na rédea curta, né? E faz ali, olha, ou vocês aceitam as nossas regras, ou então vocês perdem tudo. Era outro acordo de cavalheiros. Então, o partido dos saduceus, na época de Jesus, era um partido pequeno, porém rico. Rico não apenas de terras, mas rico em poder político. Eles controlavam não apenas o templo, e controlavam também o sinédrio. Mas eu vou falar do sinédrio numa aula específica mais para frente. Só para concluir e avançar um pouco nessa análise, deixe-me falar um pouco dos saduceus, então, agora, no período bíblico. A Bíblia fala pouco dos saduceus, bem pouco. Em relação aos fariseus, a Bíblia fala pouco dos fariseus. Eu fiz aqui uma contabilidade, eu pesquisei, né? Uma contabilidade, e a palavra saduceu aparece apenas 14 vezes no Novo Testamento inteiro, que significa basicamente nos Evangelhos e em Atos. Passou de Atos, ninguém mais fala em saduceu, né? Enquanto que os fariseus ocorrem na Bíblia 99 vezes, 100 vezes. Então olha o disparate, né, entre as referências a saduceus e a referência a fariseus. Isso mostra como os saduceus eram uma elite pequena numericamente, né, numericamente pequena, porém uma elite poderosa, restrita a Jerusalém. Porque é onde os saduceus estão? Ao redor do templo e ao redor do sinédrio. Portanto, eles são um partido da capital, da política central, né? Eles têm suas propriedades espalhadas pela Palestina? Sim, eles têm. Mas essas propriedades estão na mão de capatazes, de administradores, que a Bíblia tanto fala, né? O administrador de um campo, etc, etc.
Então, os campos estão distribuídos pela Palestina, mas é um partido que vive na cidade, né, do lucro que é produzido no campo. Eles vão aparecer em associação com os fariseus algumas vezes. Então, de 7 vezes, por exemplo, que ocorre em Mateus, 5 vezes, olha só, eles estão junto com os fariseus. Então, os saduceus e os fariseus, é isso que eu estou querendo dizer. Por que é que estes dois partidos estão juntos no Evangelho? Porque eles convergem entre si contra Jesus. Então, eles vão, olha que interessante, eles são inimigos politicamente, economicamente, política, né? Teologicamente. Mas Jesus Cristo representa para eles uma ameaça comum. Então, eles vão aparecer citados em conjunto a maioria das vezes, né, nos evangelhos. Por exemplo, tem uma nota muito interessante em Mateus que fala que fariseus e saduceus vieram a João Batista. E João Batista os repreendeu como raça de víboras. Quem lhes ensinou a fugir da ira vindoura? Acham que vocês vão escapar? Né? Então, olha como que o ministério precursor, né, de Jesus já se põe contra esta classe. Né? Já desanca eles com palavrões, cobrinhas e lagartixas. E só para pontuar, você falou de João Batista, eu adoro João Batista, já escrevi sobre ele, né? Lembrando que ele era filho de sacerdote real, né? E ele não aceitava os benefícios do sacerdócio, talvez até como um protesto. Claro. Foi viver no deserto, vai saber com que tribo. E usava roupas diferentes. Roupas que não eram de sacerdotes, comia coisa que não era de sacerdote. Então, assim, ele dizer raça de víbora tem muito sentido. Exato. E certa... da resistência. Sim, e veja só, a família dele era para ser do partido saduceu. A família dele, era sacerdote, né? Verdade. A família dele era para ser, da família dos saduceus. E embora João Batista, isso fica muito claro em Lucas, né? João Batista é filho de Zacarias. E Zacarias casado com Isabel, ou Elizabeth, né? Como ocorre em algumas Bíblias. E eram da linhagem de Arão. Mas por causa da política sacerdotal, estavam relegados aos sacerdotes comuns. Então e Lucas, ele era da linhagem... exatamente, Lucas faz questão de dizer que ela era da família de Arão, da linhagem de Arão, portanto da linhagem legítima, né? Se era da linhagem de Sadoc e tal, não sei, mas era da linhagem de acordo com a lei de Moisés. Bom, eles vão aparecer entrevistando Jesus. Por que eles estão entrevistando Jesus? Porque Jesus tem uma interpretação da lei diferente da deles, né? Então eles chegam para Jesus em Mateus 16 e pedem um sinal dos céus. E Jesus fala: hipócritas, sabeis discernir a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos? É um chute na canela, assim, para arrebentar, né? Tipo, vocês são a nata da teologia deste povo e não sabem o que está acontecendo? Tem que esfregar no nariz de vocês, seus hipócritas. No fundo, Jesus está dizendo, vocês sabem muito bem o que a lei diz, mas vocês não podem dizer. Vocês não podem assumir, porque se vocês assumirem o que a lei de Deus diz, vocês vão ter que perder este lugar de privilégio. Então não venham me pedir sinal. Nenhum sinal será dado senão do profeta Jonas, que era, segundo consta, um profeta desprezível pelos saduceus e fariseus, tanto por seu ministério como por ser do Reino do Norte e por alguns outros motivos. Mas tem uma ironia de Jesus quando dá a eles o sinal de Jonas.
Uma outra referência muito interessante no Evangelho é quando Jesus, em Mateus 16, fala assim para os discípulos: tomem muito cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Jesus coloca os dois grupos na mesma laia. Tomem muito cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E os discípulos não entendem. Os discípulos pensam que tem alguma coisa a ver com o pão que eles haviam comprado. E isso mostra... Não são ingênuos. Por quê? Porque um dos pilares das seitas dos fariseus e também dos saduceus tem a ver com as regras dos alimentos. Os alimentos puros e impuros. Com respeito a essas minúcias da lei, eles haviam desenvolvido uma jurisprudência insuportável, gigantesca. E então Jesus fala assim: olha, cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E os discípulos pensam: ai meu Deus, pisamos na bola, usamos fermento errado. E Jesus dá uma bronca neles e fala: mas vocês não entenderam ainda o que eu quero dizer? Eu estou me referindo à doutrina dos fariseus e dos saduceus. E aqui então Jesus chama a doutrina dos fariseus de fermento. E em outro evangelho, se não me engano em Lucas, ele chama o fermento dos saduceus de hipocrisia. Juntando tudo, nós temos em mãos o quê? Uma doutrina teológica, ortodoxa, rigorosa, mas que é hipócrita e que se espalha como fermento. E Jesus fala: cuidado. Eu queria pregar isso na nossa mente. Eu queria que nós fôssemos capazes de agarrar esta cautela, esta advertência que Jesus nos mostra. Como nós podemos fazer uma exegese nos mínimos detalhes, né? E errarmos completamente a mensagem de Jesus Cristo. Eu tenho falado muitas vezes, correndo o risco de ser mal interpretado, mas tenho falado muitas vezes que o cristianismo não presta como religião. Qualquer pessoa que tentar transformar o cristianismo numa religião de rituais e leis produzirá uma religião horrível, que corrompe como o fermento dos fariseus e saduceus. E Jesus fala isso para os discípulos, e os discípulos devem ter pensado: o que é que nós fazemos então? Se Jesus está tirando da nossa frente aqueles que são a nossa referência máxima na compreensão da lei. Nós só sabemos a lei porque vamos à sinagoga ouvir os fariseus e vamos ao templo ouvir os saduceus. O que é que Jesus está nos dizendo? E então, meus irmãos, o evangelho é outro fermento. O reino de Deus é outro fermento. E esse fermento, Jesus nos manda resistir. Bom, existe uma divergência importante com respeito à interpretação da lei, e aqui é uma nota interessante. Os saduceus aceitavam como palavra de Deus apenas a Torá. O que é a Torá? O nosso Pentateuco. O que é o nosso Pentatoikos? Os primeiros 5 livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, que eles reconheciam como sendo livros autênticos de Moisés. E o restante das Escrituras era um segundo cânon, um cânon menos importante. Eles aceitavam como palavra de Deus apenas a Torá. Os demais, os profetas e tal, eram um desdobramento, como se fosse uma segunda parte, um segundo cânon que não tinha o mesmo peso de lei. Ao contrário disso, os fariseus aceitavam toda a Tanakh
e isso significa todo o nosso Antigo Testamento, né? Pentateuco, profetas e salmos, né? Isso significa o Antigo Testamento inteiro, mas além disso, né? Toda a jurisprudência, toda a tradição desenvolvida pelos doutores da lei, pelos escribas. Portanto, a religião dos fariseus, comparando assim muito grosseiramente, seria mais ou menos como a diferença entre o protestante e o católico. O protestante fala sola escritura, então é só o livro da Bíblia. E os fariseus pareceriam mais com os católicos, porque aceitam a Bíblia, aceitam os livros deuterocanônicos, que nós chamamos de apócrifo, e aceitam também todos os documentos da igreja, toda a tradição da igreja e tudo mais, né? Então, os saduceus, na questão da exegese, se parecem mais com os protestantes, apenas nesse quesito, tá? No quesito da base, da fonte de teologia, da fonte de interpretação doutrinária. Os saduceus se parecem mais com os protestantes, porque aceitam apenas o que está escrito na Torá, e os fariseus se parecem um pouco mais com os católicos, porque são mais latos, né, mais largos, e aceitam toda a tradição desenvolvida, toda essa jurisprudência e tal. Bom, com isso, então, eu acho que eu posso dar por encerrada a parte dos saduceus. Apenas dizer aqui que eles desaparecem, como eles são uma elite, e eles são ligados ao templo e eles são ligados ao Sinédrio, com a queda de Jerusalém nos anos 70, eles desaparecem. Eles são completamente eliminados, esse partido desaparece completamente. Não é o que acontece com os fariseus, porque os fariseus, ao contrário dos saduceus, estão espalhados por toda a Palestina e são um partido de base, né? Eles são importantes dentro desse tabuleiro político, eles são que dialogam com o povo, enquanto a elite está presa lá na capital, no templo, no Sinédrio. Os fariseus estão espalhados por todo o povo judeu, né? Nas sinagogas, nos pequenos tribunais, nas pequenas questões. Então o fariseu está espalhado por toda a Palestina. Estes fariseus vão sobreviver. E por causa deles, principalmente, é que a religião judaica existe até hoje. Pela preservação que os fariseus deram às tradições dos judeus. Senão, possivelmente, teria havido uma perda gigantesca, impossível de recuperar. Por que é que os saduceus não sobrevivem? Bom, primeiro porque eles foram considerados traidores e amigos dos romanos, então eles não tinham escapatória. Segundo, porque a religião deles dependia do templo, e como o templo desapareceu, não teve como subsistir. O fariseu está mais ligado à sinagoga e à lei, e à prática da vida. Portanto, eles conseguirão reinventar o judaísmo. É importante que vocês entendam isso. O judaísmo que existe na história, esse judaísmo que percorre a Era Comum, né, a Idade Média, Idade Antiga, Idade Média, etc., e que vem até hoje, é outra religião. Não é a religião do Novo Testamento, não é a religião do Antigo Testamento. Por que eu posso dizer isso? Porque não tem templo, Zé irmão. Não tem templo. Quem reinventou o judaísmo para funcionar sem sacerdócio e sem templo foram os fariseus, né? Que então vão assumindo o rabinato, né? Vão se transformando nos rabinos, aqueles antigos fariseus vão se tornando os rabinos, né? Os mestres da lei, os especialistas, os doutores, os peritos da lei, e vão então resgatando toda essa tradição,
resultando num judaísmo sem sacrifício, sem templo, e consegue permanecer. Então, nós inventamos uma nova religião a partir de Jesus, que era judeu. Nós inventamos uma nova religião, que é a religião de Jesus Cristo, né? E eles inventaram outra religião, que é a religião da lei, a religião do judaísmo moderno, né? Moderno não, pós-evangelho, né? Pós-templo, digamos assim. E é interessante que o sacrifício era bem importante para eles, e como que eles conseguiram criar esse... Transferiram para a prática da lei. Eles vêm de uma escola... Bom, tem alguma pergunta? Porque daí eu já vou entrar nos fariseus. Eu tenho pouco tempo, né? Preciso falar dos fariseus. Sim, deixa eu ver aqui. A Tatiana está dizendo que fazer parte do sistema religioso denominacional não é ir a favor do mesmo sistema que Cristo Jesus veio combater? Altamente provável. Porque depois, risco imenso. Ela continuou, porque depois de tudo que eu vi, acho que mesmo que me interpretem mal, assim ainda assim vou partilhar com os meus familiares essa aula. Quem ouvir e for liberto por ela, amém. Quem achar que está melhor do jeito que está também, amém. Quero continuar com os pés bem no chão. Amém, isso. Veja, a Tatiana matou a charada, né? Por que nós estamos estudando isso aqui? Para fazer a nossa autocrítica, óbvio. Porque Jesus se deparou com uma religião altamente ortodoxa. Altamente ortodoxa. Se você quer uma religião perfeita, a religião que é talvez incomparável dentre todas as religiões do livro. Quais são as religiões do livro? Judeu, cristão e muçulmano. Se vocês querem uma religião que usou a Escritura de modo máximo, perfeito, que coloca cristãos e muçulmanos no chinelo, são os judeus. Então, o que cabe a nós aqui? Fazermos a autocrítica. Claro que nós corremos esse risco. Toda religião baseada em Escritura corre esse risco. As religiões que não são baseadas em Escritura não correm riscos? Correm outros riscos. Nós corremos estes. E temos aqui então uma advertência de Jesus. Qual é o papel da Escritura na nossa fé? Nós devemos ser bibliólatras? É para isto que nós temos as Escrituras? Então isso é uma coisa que nós temos que pensar. Tanto católicos devem pensar o uso que fazem das Escrituras, juntamente, né, com os doutores da igreja, com o magistério e com a autoridade papal, devem refletir profundamente se o resultado da sua religião cumpre os preceitos da lei, que segundo Jesus são a misericórdia, a compaixão e a verdade, né? E nós, protestantes da sola escritura, né, que já nem sequer entendemos mais o que significa sola escritura. Eu dei um curso que está disponível na internet, estou escrevendo um artigo sobre isso, para mostrar o que os crentes de hoje, do século 20 e 21, estão fazendo com a sola escritura, que esse projeto demoníaco que está aí, colocando as nossas igrejas no parlamento e no poder, que é diabólico, está fazendo com um preceito que tinha a intenção de nos libertar, né? O sola escritura hoje significa que a Bíblia só deve reger a sociedade. Atenção, Brasil! Presta atenção, Brasil! Sola escritura hoje, na boca de muitos cristãos, significa aquilo que Milton Ribeiro, Malafaia, Damares e Companhia Limitada estão fazendo com seus juízes terrivelmente evangélicos, com a sua bancada evangélica e com seus ministros evangélicos, e quando o Deus deles quiser, um presidente evangélico.
Porque só a Escritura é que vai reger a sociedade. E vocês não sabiam disso, né? A maioria não sabe porque não é dito. Mas é isto que significa. Então, Tatiana e demais irmãos e irmãs, sim, nós corremos esse risco de usar a Bíblia para matar. E a história está cheia de exemplos desses, né? Eu tinha feito a pergunta aqui, como falar... Nós usamos a Bíblia, sim, para isto. Como falar ao ser humano que o cristianismo como sistema não presta, né? Exatamente. É o que você já está respondendo. É. Agora, veja, eu ia tomar água aqui. Veja, todos nós agora temos que ser muito cuidadosos, né? Porque nós temos que fazer uma crítica libertadora. Porém, ser serva de Jesus Cristo, né? E aí é que nós temos que todos nos humilhar, né? Eu não sou eclesionocastla, eu não sou destruidor de igrejas, de templos, aliás. Eu não sou destruidor de templos, de igrejas não, de templos. Eu não sou contra templo, não sou contra seminário, não sou contra teologia. Aliás, sou teólogo, sou professor. Eu não sou contra nada disso. Mas eu acho que Jesus Cristo nos deu instrumentos poderosos para evitar as doenças que acompanham essas instituições. Um deles é o amor. O amor é o antídoto, o amor radical a Jesus Cristo. O amor radical a Jesus Cristo e a diaconia, o serviço aos pequenos. E converter nossas estruturas nisso, eu acho que nós temos aí um antídoto para pelo menos retardar esta esclerose, né? Esclerose é uma palavra que significa enrijecimento, né? Enrijecimento das juntas, né? Então pensa aqui, ó, né? O movimento das minhas mãos. A esclerose não permite mais que se mexa, né? E então as nossas igrejas, nossas teologias, nossa religião vai se tornando religiões esclerosadas. Bom, deixe-me falar dos fariseus então, porque eu acho que eles vão nos tocar ainda mais fundo. Bom, os fariseus, como eu já disse aqui, né, não vou repetir tudo, os fariseus surgem da contestação aos asmoneus, dizendo claramente, de acordo com a lei, não lhes compete ser rei e sacerdote. Ou vocês são sacerdotes e entregam o poder político, ou vocês exercem o poder político e entregam o sacerdócio. Não podem cumular os ofícios. Isso se torna tão grave que os asmoneus, olha o que é o poder. Os asmoneus estão tão afastados da sua base originária, que era o farisaísmo, né? Os fariseus foram aqueles que pegaram em armas junto com os macabeus. Esses caras estão tão embriagados pelo poder que eles matam fariseus. Eles matam fariseus. Quem mata Um asmoneu, não vou citar o nome agora, para não é o Hircano, é porque tem um Hircano e tem um outro que vem depois do Hircano, que eu não vou tentar lembrar o nome aqui. Mas eu não tenho certeza se é o Hircano. O Hircano foi um grande, depois vem um Aristóbulo e tal, mas não vou tentar lembrar o nome. Mas um dos grandes asmoneus mata, tenta achar cruz ou crucificação, 800, procura o número 800 aqui, ó, coloca aqui na navegação o número 800, que ele matou 800 fariseus. E aqui, meus irmãos, uma notícia. O primeiro a trazer a cruz, o primeiro a usar o método da cruz na Palestina não foram os romanos, foram os asmoneus, que crucificaram 800 fariseus para massacrá-los. Achou ou não? Que deu um resultado. Isso. Clica no Enter. Coloca lá no 800 e clica no Enter.
Isso. Clica naquela setinha ali, então, ali embaixo, ali no cantinho, para baixo, para baixo. Ah, não. Ah, tá. Tá, tudo bem. Tá. Tudo bem. Isso é um mero detalhe, depois eu ponho lá meu preciosismo histórico, né? Você coloca depois tudo bem, coloca lá. Mas é um dos asmoneus que manda matar 800 fariseus. Depois, eles percebem o erro. Eles percebem que não dá para manter o poder apenas com uma pequena elite rica. Por quê? Porque o poder deles agora tem que ser também um poder teológico, um poder religioso. E quem é o maior partido e aquele que está presente em cada vila da Palestina? O fariseu. O fariseu é um posto avançado da religião. O judeuzinho, ele não vive em Jerusalém, ele não vive no templo. Ele vai lá de vez em quando, uma vez por ano, quem sabe, se tiver dinheiro. Então, o judeuzinho, ele não vai a Jerusalém. Quem é a cara? Quem é que faz o papel de presença do templo, presença do sistema, que coloca o sistema em cada vila da Palestina? O fariseu. O fariseu é, então, um representante do sistema. Olha que ironia. Mesmo que ele não goste do templo, mesmo que ele condene o sacerdote, mesmo que ele condene o saduceu, por força das suas convicções, ele é obrigado a manter aquele sistema funcionando. Então os asmoneus percebem que eles precisam do apoio dos fariseus. O que eles fazem? Não perseguem os fariseus e trazem os fariseus para o governo. Então, o que acontece no templo? Os fariseus recebem autoridade de peritos da lei. Então, eles não são sacerdotes, eles não oficiam no templo, mas eles são os peritos da lei. E onde é que eles vão exercer um dos seus grandes poderes? No Sinédrio. Então, o Sinédrio é um tipo de parlamento. Não se preocupe com isso agora, eu vou falar disso numa aula futura, tá? Na aula 11, eu acho. O Sinédrio, que é uma câmara, pensa numa câmara de deputados, com dois partidos. Um partido saduceu, um partido fariseu. Então, os fariseus recebem como prêmio de compensação assentos no parlamento. E com isso passam a ter uma razão para defender o sistema. Então, dão poder, né? Fizeram uma aliança. Como é que a gente traz esses caras para o nosso lado? O fariseu não é rico. Existem fariseus ricos, existem fariseus pobres, né? Mas eles têm agora assentos no parlamento. Percebem como essa jogada é igual que nem os nossos países? Percebem como o presidente americano tem que negociar os assentos lá entre republicanos e democratas para poder governar? Né? A Nancy Pelosi lá, odiada pelo Trump e tal. Por quê? Porque tem que disputar os assentos. Né? Percebem como ninguém consegue governar esse Brasil nosso sem o Centrão? Percebem como todos os países estão tendo problemas seríssimos de operacionalidade, porque a democracia não funciona sem os assentos do parlamento, e que por causa disso tem aí o regime parlamentar, né? Algo mais ou menos assim, não pode vencê-los, una-se a eles, né? Traga eles, então, para o poder executivo, quem sabe assim funciona, né? A mesma coisa aconteceu com os asmoneus, tá? Bom, quando os romanos chegam, deixa eu só chegar até o Evangelho, quando os romanos chegam e os asmoneus perdem o poder, os fariseus adotam uma postura muito tensa com Herodes. Eles não gostam de Herodes e Herodes não gosta deles. Mas Herodes fica um pouco que de mãos atadas, porque mexer com os fariseus é mexer num vespeiro.
então é melhor deixar os fariseus aí. Para vocês terem uma ideia da tensão entre Herodes e os fariseus estavam no Sinédrio quando Herodes, antes de ser rei, foi julgado por crimes de guerra. Depois, quando Herodes se torna rei, se vinga dos fariseus. Por causa disso, os fariseus se negam a prestar juramento a Herodes. Mas mesmo assim, Herodes não os agride, não os ofende, porque entende que é melhor deixá-los no seu lugar do que tentar destruí-los. Quando a casa de Herodes cai e vêm os romanos, os fariseus desistem completamente de tomar o poder e instituir o reino de Deus. Eles não gostam dos romanos, mas eles acham que é impossível vencê-los por meio das armas. O que é que o fariseu, então, agora, da época de Jesus, tá? Cheguei no Novo Testamento e daí paro para ouvir perguntas. O que é que faz, então, o fariseu do Novo Testamento? O fariseu da época de Jesus? Ele se torna um professor, porque ele está presente nas famílias, nas vilas, nas N sinagogas, nas centenas, milhares de sinagogas. São eles que estão ali, eles são, digamos, aquele professor da lei, ele é aquele cara que ajuda a discutir a lei, julgar questões. Por exemplo, se José tivesse denunciado Maria por adultério, certamente um fariseu teria sido chamado para julgar, para decidir o que fazer com Maria. Então o fariseu é aquele professor que está em cada esquina da vila de qualquer cidade da Palestina. E, além disso, ele não é apenas um professor, ele é o modelo. Você quer saber como praticar a lei de Moisés? Olhe para um fariseu. O fariseu é aquele cara, pensa mais ou menos num monge. Pense num franciscano, em qualquer aí, num dominicano, qualquer frei ou freira, que faz um voto de juramento de imitar, por exemplo, São Francisco, de viver de acordo com a regra de São Francisco. É mais ou menos isso que era um fariseu. Ele fez um juramento de viver de acordo com a interpretação da lei dada pelos seus mestres. E, portanto, aquele cara, seja ele um agricultor, um comerciante, um professor, seja lá o que for, seja qualquer profissão, ele vai viver no mais estrito cumprimento da lei de Moisés. Ele só vai comer a comida pura. Antes de comer, ele tem que lavar as mãos, lavar os cotovelos, lavar o rosto, lavar isso, fazer não sei quantas orações, ungir-se, purificar-se, pronunciar tal bênção, etc, 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 verificar se aquele alimento foi tirado o dízimo do endro, da hortelã e do cominho, e etc, etc. Então, ele é o padrão. Se você não viver como um fariseu, não orar como um fariseu, não der dízimo como um fariseu, você não é digno da lei de Deus, você não é digno da bênção de Deus. É por isso que a tua roça não produz, é por isso que os teus animais perdem, é por isso que a tua mulher é estéril, por isso que teus escravos ficam doentes. E pior, é por causa disso que Deus nos amaldiçoou com o domínio dos romanos. Portanto, percebam o que o fariseu faz. Ele cria uma máquina insuportável, ele cria um padrão legalista insuportável e ainda lança esta máquina legalista, esse sistema político-religioso insuportável sobre o povo, dizendo: vocês, se quiserem se libertar dos romanos, devem se tornar mais fiéis,
mais fiéis. Vamos matar os rebeldes. Vamos apedrejar as prostitutas. Vamos apedrejar os adúlteros. Vamos matar todos aqueles que descumprem uma vírgula da lei de Moisés. Senão, nós nunca seremos libertos destes romanos, porque é por causa de vocês que não cumprem a lei que nós estamos nesta situação. Eles só não matavam mais porque os romanos, para não perder súditos e não perder imposto, proibiu os judeus de executar pena capital. Por isso Jesus não foi apedrejado, foi crucificado. Porque a pena capital, nós vamos ver na próxima aula, dos judeus era o apedrejamento, né? Mas os romanos proibiram os judeus de matar. Era proibido matar. Só eles podiam matar, né? Só eles. Mas porque o romano é humanista? Não. É porque pobre não paga imposto, né? E morto também não paga imposto, né, irmão? Então, temos que apertar a corda, mas não podemos matá-lo. Em rápidas palavras, eu dei para vocês... Se matasse, ia sobrar menos gente para pagar imposto. Isso, exatamente. Então, em rápidas palavras, eu dei para vocês uma noção geral do fariseu. Deixe-me citar aqui para vocês, para limpar um pouco aquele preconceito popular contra o fariseu, porque a nossa noção de fariseu é assim, esses caras eram horríveis. Fariseu era o cara mais idiota, o cara mais perverso e tal. Não! Fariseu era o cara mais perfeito que a lei poderia produzir. Pense no fariseu como um cara de elevadíssimo padrão moral. Paulo fala em Filipenses 3, eu fui fariseu, cumpridor da lei, e dentre os fariseus eu fui do máximo rigor da lei. E se fosse possível ser salvo pela prática da lei, eu teria sido salvo. Mas lá em Romanos 7 ele fala, mas a lei diz para não cobiçar. E como é que eu vou não cobiçar? Então eu percebi que não dava para alcançar a justiça por meio da lei. E então eu encontrei o Cristo, e o Cristo me mostrou que ele pode escrever sua lei no meu coração. A lei do amor, a lei da compaixão. E então lá em Filipenses 3 ele fala, larguei tudo, considerei tudo como lixo, para então seguir a Cristo. Mas só para quebrar um pouco desse preconceito que nós temos contra o fariseu, eu queria citar aqui um provérbio que está no Talmud, ou seja, eles próprios fazendo uma autocrítica, dizendo que existem 7 tipos de fariseus. Isso está entre aspas. É citação do Talmud, tá? Que eu peguei no livro do Daniel Hobbes, Vida Diária nos Tempos de Jesus. 7 tipos de fariseus. Existe o fariseu que aproveita e eu tiro disso. Existe o fariseu, faço a minha parte. Vai pensando nos irmãos da igreja e em tu mesmo, né? Vai pensando em tu mesmo e nos irmãos da igreja. Que aproveita e eu tiro disso. Segundo tipo, faça a minha parte, não é comigo, né? O resto não é comigo. O terceiro, ó minha pobre cabeça. Esse daqui é porque ele andava de cabeça baixa para não ver as mulheres e para não correr o risco de cobiçar. Então ele andava de cabeça tão baixa que ele tropeçava em tudo que era poste, em tudo que era coisa, e então este era o fariseu, ó minha pobre cabeça. O outro era o fariseu mão de pilão. Esse aqui eu não entendi muito bem, que andava tão curvado que parece um pilão com a mão dentro. Aqui tem que conhecer o pilão, né? Mas para mim, imagem de piedoso, parece. Mas não sei por que encurvado, né? Pode ser. Você até falou isso ontem, né? A questão do encurvado, mais ou menos como alguns fradinhos, né? Os fradinhos usam assim, bem encurvado, cabecinha raspada e tal. Existe o quinto tipo, qual é meu dever para que eu possa fazê-lo? Tipo assim, eu quero as regras, me dê aí as regras, o que pode, o que não pode e tal, que eu cumpro e tudo bem.
Existe o fariseu, faça uma boa obra todo dia. É aquele assim, todo dia tem que fazer uma boa obra. Fizer uma boa obra, vai lá, tica e pronto, cumpri minha obrigação. E por último, o único e verdadeiro fariseu. Aquele que é fariseu porque teme a Deus e tem amor por ele. Isto nos ajuda a pensar que Jesus amou os fariseus. Então, se você acha que Jesus apenas xingou e esbravejou contra os fariseus, não. Jesus os visitou nas suas casas. Jesus esteve com eles. Eles livraram Jesus da mão de Herodes. Jesus discutiu a lei com eles, né? Jesus tinha misericórdia deles. Eles eram zelosos, né? E Jesus os tem em alta conta. Jesus apenas está nos dizendo que por este caminho, o máximo que se consegue é uma hipocrisia. Mas esta hipocrisia não é a hipocrisia que a gente denuncia. É a hipocrisia do fazer, professar uma fé e não cumpri-la. É a hipocrisia basal, básica. É professar algo que efetivamente não cumpre. Por isso eu digo que o cristianismo não presta como religião. O cristianismo só presta como prática de vida. E na prática da vida é que nós conhecemos a lei de Cristo. Ponto. O cristianismo não serve como filosofia, não serve como sistema, não serve como nada disso. Por quê? Porque produz hipocrisia. É o máximo. E Jesus está dizendo para os fariseus, vocês querem ser perfeitos? Eu lhes direi que vocês não são perfeitos o suficiente. Porque vocês acham que não podem adulterar. Eu, porém, lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura já adulterou. Jesus torna a sua lei insuportável, insuportavelmente superior à dos fariseus. E ainda fala para os discípulos, se vocês não forem superiores aos fariseus e aos escribas, vocês jamais entrarão no meu reino. Ou seja, não há solução no legalismo. Não há solução no fundamentalismo. O caminho de Jesus é o da conversão ao amor e à compaixão. E para isso não há lei. E isso em si é mais perfeito do que qualquer lei. Porque o amor cumpre a lei. Então Jesus toma a religião dos fariseus no seu grau máximo e a supera. E a supera completamente. É nesse sentido que nós temos que ler o Sermão do Monte, né? Como uma lógica dos fariseus que oprimia aquele povo dizendo, vocês ouviram dizer isso? Eu, porém, lhes digo, amem seu inimigo. Os fariseus e os escribas estão dizendo para vocês obedecerem a uma milha e tal, andem duas. Então Jesus extrapola a lógica dos fariseus e com isso colapsa a religião do livro, a religião do legalismo. E quando você vê hoje a igreja se valendo apenas de pautas morais para mostrar o evangelho de Cristo, elas estão ainda no sistema dos fariseus, não passaram para o sistema de Cristo? Olha, eu acho pior do que os fariseus, porque os fariseus de fato acreditavam na elevada moral. No nosso caso é pior do que isso, é apenas um pretexto político. A prova é que todo aquele que fizer da moralidade pública uma bandeira cai e é culpado daquilo que condena. É fatal. Tá aí a questão, né? Ok. O Mindu descobriu, ele disse que é o rei Asmoneu Alexandre Janeu. Isso, 103 ótimo. a 76 Isso, ótimo, ótimo. Mandou matar os 800. Isso, obrigado. 800 Alexandre fariseus, Janeu. Então... É porque tem o Hircano, tem Aristóbulo, tem esse Alexandre Janeu, depois tem Alexandra. Então,
Depois tem Hircano II, então é o Alexandre Janeu, que foi um dos mais poderosos asmoneus. Ele percebeu de tal forma a burrada que fez, que ele nomeia sua mulher sucessora, né? E ele fala para ela, olha, eu errei, traz os fariseus de volta. Nossa. Traz os fariseus de volta. O Gilberto e o Antônio César disseram, excelente aula. Só que eu não sei se não está atualizado para mim, não está aparecendo nenhum compartilhamento aqui para mim. Compartilhe, gente, meta um dedo aí no... Eu não sei se as nossas compartilhadoras oficiais não estão aqui hoje. Por favor, compartilhem, deem like e depois não se esqueçam do canal. Vai. Obrigado pelo elogio. A Ivanilde disse, tenho que sair, mas quero ver com muita calma e tempo. Gratidão, amei, obrigada. A Ivanilde é uma das compartilhadoras. Isso, obrigado, Ivanilde, pelo seu grande apoio. E o Gilberto faz uma pergunta dizendo, haveria alguma semelhança entre os fariseus da época de Jesus e os judeus ultra-ortodoxos de hoje em Israel? Sim, sim. Por quê, Gilberto? Porque a religião judaica hoje, o judaísmo pós-queda de Jerusalém, é um judaísmo da escola dos fariseus, né? Então, os ultra-ortodoxos são aqueles que guardam a tradição dos fariseus, que foi compilada no Talmud. O que é o Talmud, senão toda a jurisprudência desenvolvida pelos escribas e fariseus, né, conservada por escrito. Então, hoje, o que é um judeu? O que é o judeu de hoje? O que distingue o judeu ultra-ortodoxo do judeu liberal, do judeu... tem diversos tipos, né? Judeu, messiânico e tudo mais. A sua relação com o Talmud, né? O ultra-ortodoxo é aquele que decora a lei, o Talmud, e tem que aplicar rigorosamente toda aquela jurisprudência desenvolvida pelos mestres que os ligam ao sistema antigo. E o da época não, ao Talmud. Oi? Você falou que hoje eles são ligados ao Talmud. Então, o Talmud... Não tanto. Não, porque veja bem, o Talmud é posterior. É verdade, ele foi formado ao longo dos anos. O Talmud é formado entre o ano 500 a 800, mais ou menos, né? Mas o que ele representa? Ele representa a consolidação de toda a tradição posta por escrito. É um livro assim que só judeu cabeçudo para ler e entender. Mais leis ainda, né? É insuportável para nós, insuportável. É engraçado que a Ivanilde se despediu e colocou assim, excelente, não consigo sair. Vai, Ivanilde. A Ivanilde está querendo ir para alguma militância. Deve ter alguma... ela é super militante. Deve ter alguma coisa que ela tá... Vai lá, depois você assiste, menina. O Mindu diz assim, os fariseus na época de Jesus não tinham compromisso com a graça, nem conheciam, né? Diferente dos neozinhos e demais cristãos. Por isso o dano desses hoje é pior. Isso. Então, gente, percebam. Veja, nós estamos falando assim, mas nós estamos falando a partir de dentro, né? Eu sou um teólogo bíblico, quer dizer, eu sou da teologia bíblica. É claro que eu acredito no cânon, na inspiração das escrituras e do valor prioritário às escrituras. Claro que sim, né? Porém, não nos cabe transformar a Bíblia, ou seja, a Bíblia não é para nós o que a Torá é para o judeu, o que o Corão é para o muçulmano. Aquilo que ocupa o lugar central na nossa fé não é a Bíblia, é Jesus Cristo. E Jesus Cristo, a Bíblia é testemunho de Jesus Cristo. Essa foi a intenção dos reformadores. Cristo é a chave hermenêutica das Escrituras. E quando você vê hoje os cristãos interpretando a ferro e fogo, Antigo e Novo Testamento, sem a misericórdia e sem a graça de Cristo, estão pecando contra Cristo. Agora, como é que sai disso? Pelo amor. Eu sou teólogo.
Não estou aqui e não sou teólogo liberal. Não sou teólogo liberal. Não reputo as Escrituras como livro, produto da cultura, da fé do povo, que tem que ser julgada. Não é meu ponto de vista. Sou um teólogo bíblico. E quando eu digo teólogo bíblico, eu não estou querendo dizer que eu sou bíblico. Não é nesse sentido. Eu sou da teologia bíblica. Ou seja, que fundamenta as minhas convicções e a minha leitura e a minha exposição aqui e agora na Bíblia, como autoridade máxima da nossa fé. Então, estou perfeitamente de acordo com o protestantismo e com o evangelicalismo. Agora, não posso deixar de ver que todas estes movimentos padecem de doenças e que nós temos o antídoto para nos proteger destas doenças. Todos os movimentos religiosos tendem a adoecer. Palavras do Frei Leonardo Boff, né? Só adoece quem tem saúde. O nosso corpo é bom, é saudável, etc. Mas pode adoecer, pode enlouquecer. O que nós temos que fazer? Manter a saúde. Nós temos que manter a saúde da nossa fé. E a saúde da nossa fé é o amor. O amor segundo Cristo. Não o amor segundo o mundo. O amor segundo Cristo. Aquele que se abaixa para servir. Ok, a Rosana e o Antônio mandaram estrelas. Gente, as estrelas ajudam o canal. Isso. E dá para comprar livro. Tá? Isso. Ajudar nas pesquisas. A Rosana diz assim, que maravilha está sendo para mim aprender essa contextualização política, econômica, social da vida de Jesus. É tão esclarecedor, tudo parece fazer mais sentido. Mais ainda fazer os paralelos desse contexto com os nossos dias. Exatamente. Viu como salta aos olhos a comparação? Nem precisa fazer, eles mesmos fazem, né? Salta aos olhos, né? A Ivone diz, acertou, tô indo pra feira e logo mais indo para na Paulista. Sabia. E a Marlene fez um comentário aqui, no comentário do Gilberto sobre os judeus. Ela diz que aqui nos Estados Unidos está cheio desses judeus ultra-ortodoxos. Vivi em um bairro com eles, vi muito legalismo. Veja, gente, o fundamentalismo, porque esses ultra-ortodoxos nada são do que fundamentalistas, né? O fundamentalismo para nós hoje, para nós cristãos hoje, são os outros, né? Então, por exemplo, falou em fundamentalista, a gente já pensa no muçulmano, como é que chama lá, o Bin Laden, né? A gente pensa no fundamentalista. Tem que lembrar que tem 1 bilhão de muçulmanos e a maioria não é fundamentalista, né? E para a sociedade de um modo geral, o fundamentalista mais próximo somos nós. Então nós temos que entender que o fundamentalismo é uma reação à ameaça. Todo grupo que se sente ameaçado nas suas crenças e convicções usa como pretexto o fundamentalismo. O que é o fundamentalismo? A saída para nós, a nossa única defesa é nos aferrarmos aos fundamentos. Esses judeus fazem isso, eles acham que é a única forma de eles recuperarem a sua grandeza, a bênção e a aliança e não sei o quê, e a hegemonia mundial, né? Se tornarem o centro do mundo é por meio do fundamentalismo. Os muçulmanos fundamentalistas também acham que a única forma de eles conquistarem o mundo é se aferrarem ao Corão e cumprirem o Corão ao pé da letra. E os cristãos fazem a mesma coisa quando se sentem ameaçados pelo Estado secular, pelos direitos humanos, pela liberdade religiosa, pelo comunismo, né? O que eles fazem? Eles pensam, o inimigo está lá fora, irmãos. E eles vão nos destruir, vão fechar nossas igrejas, vão prender nossos pastores. Então o que nós temos que fazer? Agarrar a lei, cumprir a lei. Bem-vindo ao fundamentalismo.
Ora, meus irmãos, Jesus não se preocupou com isso. E então nós temos que seguir Jesus contra o fundamentalismo. Porque o fundamentalismo não é a nossa proteção. A nossa proteção é o serviço, e o amor e a compaixão. É isso que ele espera de nós. É isso que cumpre a lei. Então, qual é o antídoto para nós nos libertarmos e libertarmos nossas igrejas do fundamentalismo? É pensar no Cristo vencedor, irmão. Como foi que Cristo venceu o Império Romano? Na cruz, em silêncio. Ali ele esmagou o Império Romano. Ali ele esmagou a cabeça da serpente. E ali ele venceu o fermento dos fariseus. E colocou nesta nossa massa um novo fermento. Um fermento que embaralha o mundo. Nós não precisamos de ministros terrivelmente evangélicos. Não precisamos de bancada evangélica. Nós não precisamos de leis que nos protejam. Nós não precisamos de nada disso. Porque não há nada que o mundo possa fazer contra um povo que resolva viver pela compaixão. Mas a compaixão vai mexer com nossos privilégios. Não está garantido que nós seremos uma nação cristã. Nós poderemos vir a ser, de novo, ovelhas no meio de lobos. E esta será a nossa vitória. Então vocês escolham se vão se prostrar a Satã e conquistar as nações, para que todas as nações sejam nações cristãs, cujo Deus é o Senhor, ou se nós vamos dizer, vai-te, Satanás, o Senhor te repreenda, somente ao nosso Cristo prestaremos culto. É contra esse sistema que Jesus se bateu. É esse o nosso ponto aqui. Jesus enfrentou os saduceus e enfrentou os fariseus. E nós vamos ver como nas próximas aulas. É interessante saber isso, como disse a Rosana, por quê? Porque a gente lê a Bíblia, por exemplo, né, voltando ao João Batista, quando disse raça de víboras para os fariseus e saduceus, a gente não sabe, por exemplo, quem são os saduceus, que eles são a elite, que o sistema sacerdotal, o sistema do templo está totalmente corrompido, porque a gente olha para as igrejas hoje e diz assim, meu Deus, quanta corrupção, que diferença lá dos tempos de Jesus, mas os tempos de Jesus, o templo também, o sistema religioso está Eu vou dar uma aula sobre o templo. Então, assim, esse conhecimento é fundamental para ler as escrituras. Aí a gente não lê as escrituras da mesma forma. Depois que a gente... Espero que sim, que a gente aprende tudo isso, exato, né? E outra coisa, né? Vamos nos tornar cristãos, seguidores de Cristo neste mundo. Né? Vamos encontrar nossos saduceus, nossos fariseus, vamos encontrar o sistema que está invisível. Lembra que eu falo desde o começo que esse sistema é invisível? Jesus Cristo o desmascara, o amor o desmascara. Né? Vamos para... o nosso tempo tá... Mais um comentário aqui. Os fariseus eram zelosos, né? E o fundamentalismo os levou... os fez se perderem, a igreja se perdeu. E hoje nós somos moralistas e tentamos preservar através do fundamentalismo os nossos valores. A igreja tenta, né? E isso está nos levando a isso que está hoje, né? Basta colocar o inimigo lá fora, né? Por exemplo, o comunismo ameaça a igreja. Pronto, é o que basta para a igreja se tornar um instrumento de poder. Quando não for o comunismo, vai ser outra coisa. É o humanismo, é o não sei o quê, são os gays, são, sei lá, as drogas e tal. Basta colocar um inimigo e a igreja se aferra ao fundamentalismo. Essa regra é uma lei, né? É uma lei. Que o Senhor nos ajude, que tenhamos um bom domingo, uma boa semana e que o Senhor nos mostre o seu caminho cada dia. Tchau para vocês, uma boa semana. Bom domingo. Tchau, tchau.